Então pode ligar, pode participar pelo WhatsApp, está aqui, vamos colocar o número na telinha, Gabi? Pode participar pelo Face também. O presidente da Fiesp, Paulo Scaff, está aqui com a gente. E a maior preocupação do brasileiro, Luquinha, ainda é com o quê? Taxa de desemprego, Solange, que ficou em quase 13% no trimestre encerrado em abril. Nesse período aí havia mais de 13 milhões de desempregados em todo o país, segundo o IBGE, e a gente reflete um pouquinho agora junto com a Alana Prieto. Na comparação com os 3 meses imediatamente anteriores, que inclui o fim de ano, a taxa de desemprego aumentou entre fevereiro e abril de 2018. Sinal de que o mercado não absorveu toda a mão de obra temporária de Natal, o que normalmente ocorre. Mas a taxa caiu em relação à mesma época de 2017, quando o percentual estava em quase 14%. O número de desempregados diminuiu 4,5% nesse período para pouco mais de 13 milhões de trabalhadores. Mas essa melhora se deu basicamente pelo aumento do emprego informal. As vagas sem carteira assinada aumentaram mais de 6%, enquanto que os postos com carteira tiveram redução de quase 2%. Pois é uma preocupação de todo brasileiro, como é do Nelson também, para o doutor Paulo Scaff depois comentar. O Nelson, que é aposentado, ele quer saber como é que vai ficar a questão do emprego no Brasil. Vamos conferir. Oi, Sol. Oi, Luquinha. Eu queria saber que depois das eleições para presidente, essa bomba do desemprego não vai aumentar? Porque normalmente o presidente do primeiro ano até o segundo ano não faz nada, né? Eles ficam a mão exatada pelo que o outro deixou para trás. E daí, como é que nós faz? Muito obrigada, senhor Nelson. A gente sabe, né, doutor Paulo, que é uma questão pertinente. As pessoas se preocupam em sustentar a família e muitas vezes elas não conseguem. Não tem dúvida, a preocupação do senhor Nelson é a preocupação de todos nós. Não há nada pior do que o desemprego, não há nada pior de uma pessoa sem trabalho, uma família com dificuldades, enfim. E o que eu quero dizer é o seguinte, Sol, você me permite, Claro. Eu sou pré-candidato a governador de São Paulo. Eu tenho muita esperança que, se tiver na vontade de Deus e dos eleitores de São Paulo e for eleito, pode estar certo que eu farei programas no estado de São Paulo de geração de empregos e oportunidade de empreendedorismo, que disso eu conheço e bem. Né? Nós vamos fazer obras de infraestrutura, vamos estimular a cadeia da construção civil, são áreas, a indústria de transformação, são áreas que empregam intensivamente. Aí fala, mas vai ter dinheiro. O que não tiver de recurso no orçamento da União, nós vamos fazer através de parceria público-privadas, concessões, enfim. Vamos trazer investimento para o estado de São Paulo, vamos fazer desse estado um verdadeiro canteiro de obras. Veja aqui no Vale do Paraíba, nós até hoje não temos ligações por trilhos das macro-regiões, Santos, São José dos Campos, Campinas, Sorocaba, a região metropolitana de São Paulo. Nós não temos o ferroanel para facilitar o transporte do Vale do Paraíba para o Porto de Santos. Há muitas necessidades de infraestrutura nessa região e em todo o estado de São Paulo. Isso vai gerar emprego, construção civil vai gerar emprego e eu espero que possa ajudar muito, independente da política nacional do governo federal. Nós faremos um trabalho de geração de empregos e de oportunidade de empreendedorismo muito forte no estado de São Paulo. Ok. A nossa parte, como é que a gente pode fazer? Até mandar sugestão para os candidatos que a gente vai ouvir, né, Luquinha? Pois é, que nem o Arley. Obrigado, Arley, pela pergunta. Eu vou colocar a primeira parte. Ele fala aqui, senhor Paulo Scaff, por que uma cadeira de rodas é mais cara que uma bicicleta, que muitas vezes é utilizada só para o lazer? E ele começa a contar a história dele, ele é cadeirante, e ele tem N dificuldades, desde encontrar um emprego até mesmo se locomover onde ele mora. Como que ele, o Arley, pode ficar tranquilo, de repente, para planos futuros, para facilitar o dia a dia dele? É o tal do imposto, né, Paulo? Olha, você sabe que mais do que 1 milhão de palavras e promessas valem atitudes, gestos e exemplos. Há 2 horas atrás, hoje mesmo, nós lançamos um triciclo feito e desenvolvido pelo Senai para cadeirantes, para poderem fazer corrida de rua, enfim. Temos um trabalho para deficientes no SESI e no Senai fortíssimo nas nossas escolas. Tem mais que 8 mil deficientes no Senai e temos no SESI 150 atletas. Na última Olimpíada, 26 atletas que foram defender as cores brasileiras são atletas do SESI. Enfim, e quanto à questão de muitas vezes uma cadeira
de rodas custar mais caro do que uma bicicleta, vai depender muito da cadeira de rodas e da bicicleta. Lógico, tem de todo o preço, porém a bicicleta certamente tem uma escala de produção. Enfim, o importante é que aqueles que precisem uma cadeira de roda, que tenham uma cadeira de rodas, isso é fundamental e essa preocupação nós teremos, assim como ao longo desses 13 anos que eu presido o SESI e Senai, nós temos os maiores programas para deficientes do Brasil, aqui em São Paulo, feitos pelo SESI e Senai de São Paulo. Doutor. Bom, daqui a pouquinho a gente vem com uma pergunta sobre impostos. Aí mais impostos, a população está preocupada. Agora, seu bichinho de estimação, Luquinha, o Toquinho, ele não larga aquele bichinho. O senhor tem cachorro, doutor Paulo? Eu tenho vários, adoro cachorro. Eles gostam de brinquedinhos? Eles adoram brinquedinhos, mas alguns gostam de tapete, de almofadas, usam como brinquedinho os bens da casa. Então... O pior é quando ele não larga o tapete da boca e fica mordendo o tempo todo. O que pode ser isso? Bora aprender então agora. Olá, o vídeo de hoje quem mandou foi a Regina Luz, que é de São José dos Campos. Ela está preocupada com o Fred, um cachorrinho, e ela mandou um vídeo. Vamos ver. Meu nome é Regina e esse é o Fred, um York de 8 anos. Ele tem a mania de ficar com esse bichinho de pelúcia na boca. Ele fica o tempo todo com esse bichinho na boca. Ele dorme com esse bichinho na boca. Eu queria saber se isso é normal. Obrigada. Beijo a todos. Então, Regina, esse daí é um comportamento que é bastante frequente, né? Normalmente acontece quando o cachorrinho ou até o gatinho, ele é desmamado muito cedo, né? Muitas vezes eles pegam algum brinquedinho, às vezes a pessoa, a blusa da pessoa e fica fazendo esse comportamento como se estivesse mamando, né? A gente vê que ele fica com a boquinha no bichinho e às vezes fica massageando como se estivesse mamando na mãe. Então é um comportamento que não traz nenhuma consequência, né? Mas eles têm essa necessidade de ter algum objeto, um travesseiro, um brinquedo para fazer esse comportamento como se estivesse mamando. Normalmente eles ficam tranquilos fazendo isso e não tem nenhuma consequência a mais. O importante é observar se esse brinquedinho ele não está sendo rasgado, né? Muitas vezes eles, de tanto mamar sempre no mesmo lugar, às vezes ele acaba rompendo o tecido, acaba ingerindo o enchimento e isso pode trazer algum tipo de risco. Então é importante sempre observar isso. De outra forma, não tem perigo, né? Esse comportamento é um comportamento bastante frequente e não é nenhum sinal de doença ou alguma coisa que traga risco para o Fred. Essa foi a dúvida da Regina. Até a próxima. E o governo deve publicar hoje as punições para os postos que não repassarem a redução de 46 centavos no preço do litro do diesel aos consumidores. Segundo o ministro Eliseu Padilha, na Casa Civil, os donos dos postos estarão sujeitos a uma multa de até 9,4 milhões, suspensão temporária da atividade e até cassação da licença. Sol. A gente viu alguns postos aqui, viu, doutor Paulo, vendendo a R$ 9,80 a gasolina, né? Então, vamos combinar que se a gente cobra para acabar com a corrupção, a gente também não pode ser um produto corruptível, né, Luquinha? Cada um faz sua parte, exatamente. Né? Bom, as novas regras para o cartão de crédito começam a valer a partir de hoje, a gente já comenta com vocês, então, é bem rapidinho e o melhor de tudo é receber carinho, a gente coloca aqui ao vivo. Oi, Luquinhas. Oi, Sol. Sou o Benê, moro aqui em Taubaté, do Jardim América. Não perco o seu programa, adoro. Beijo. Tchau, tamo juntos.